Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos hoje iniciar o curso para pastor, tá bom? Curso de formação de pastor. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a Constituição Brasileira para as Igrejas. Bom, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos ajudando a ensinar e ajude vocês a entenderem e que possamos guardar no nosso coração o que for aplicado nessa aula. Amém? Então vamos lá. Qual a etimologia ou origem da palavra direito? O direito nasceu junto com a civilização. Sua história é a história da própria vida. Por mais que mergulhemos no passado, sempre vamos encontrar o direito, ainda que em estágio rudimentar e a regular as relações humanas, e que os homens, obrigados ao convívio, labutando uns ao lado dos outros, carecem de certas regras de conduta, de um mínimo de ordem e direção. Essas regras de procedimento disciplinadoras da vida em sociedade recebem o nome de direito. A palavra direito vem do latim directus, a um que segue a regras pré-determinadas ou um dado preceito do particípio passado do verbo dirigere. O termo evoluiu em português da forma direto, em 1277, a direito, 1292, até chegar à grafia atual. Portanto, a finalidade do direito se resume em regular as relações humanas, a fim de que haja paz e prosperidade no meio social. O que é direito objetivo e subjetivo? O direito objetivo é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor. Direito subjetivo é aquele o qual o indivíduo é titular por ser inerente à sua pessoa. É a faculdade que a ordem jurídica lhe assegura de querer e realizar ou de reagir e agir até onde seu direito ou interesse não colida com de outrem. Em outras palavras, é a capacidade que o homem tem de agir em defesa dos seus interesses, invocando o cumprimento de normas jurídicas existentes na sociedade onde vive. Todas as vezes que, de alguma forma, essas regras jurídicas venham ao encontro de seus objetivos e possam protegê-lo. Bom, vamos ver aqui 10 ramos do direito público. Olha só. Direito público é aquele em que a predominância do interesse do Estado disciplina os interesses gerais. Existe uma relação de subordinação. Direito privado é aquele em que a predominância do interesse particular, pessoa. Existe uma relação de coordenação. Na verdade, há muito de um em outro, criando uma terceira classificação do direito, o direito difuso. Na verdade, há muito de um em outro, né? E o foco dessa pesquisa é a definição de 10 ramos do direito público. Então, tem o direito constitucional. As normas do direito constitucional são normas internas e estruturais. Cada Estado, né? Limites de funcionamento, a sociedade e as garantias fundamentais de cada indivíduo. Direito administrativo é o ramo do direito público que regulamenta a atividade estatal com todos os serviços públicos postados à disposição da sociedade em busca do bem comum. Direito financeiro. O Estado pode prestar os serviços públicos em prol dos cidadãos. Necessita de recursos que advêm dos tributos, impostos, taxas, contribuições. Assim, seria a preocupação central do direito financeiro. O estudo dos princípios e diretrizes que norteiam a forma de aplicação, administração e gerenciamento desses recursos públicos para a execução desses serviços e ainda o planejamento necessário de forma que a receita e despesa pública se equilibrem no grande orçamento público.
Direito penal, ramo de direito que disciplina as condutas humanas que podem pôr em risco a coexistência dos indivíduos na sociedade. Direito internacional público é o ramo do direito voltado a disciplinar as relações entre os vários estados, possuindo princípios e diretrizes que visam uma interação pacífica entre os estados, tanto na esfera política, econômica, social e cultural. Direito internacional privado, ramo destinado a regular a situação do estrangeiro no território nacional, pois como o estrangeiro está em local diverso do seu país, haveria um conflito de leis a serem aplicadas no caso concreto, a lei estrangeira do local onde o indivíduo se encontra. Assim, a base do direito internacional privado seria regular essas relações e estabelecer diretrizes e normas dirigidas às autoridades para a resolução inerente a esses conflitos. Direito processual. Para definir o objeto de estudo desse ramo do direito, primeiramente, é importante dizer que é o Estado que detém o poder de aplicar o direito, estabelecendo a ordem, aplicando as penalidades e solucionando os conflitos entre as partes por meio de um processo judicial. Direito tributário é o foco e o fisco contribuinte. Refere-se mais propriamente às relações entre o fisco, fazenda, e o contribuinte. Seu conceito-chave é o fato gerador da incidência fiscal, imposto predial e o imóvel. Direito civil, ramo do direito privado por excelência, pois visa regulares as relações dos indivíduos, estabelecendo direitos e impondo obrigações. Direito do trabalho é um ramo que se destina a disciplinar as relações de trabalho, estabelecendo princípios e regras de forma a evitar a exploração pelo trabalho e conceder direitos e obrigações recíprocos tanto aos que prestam serviços quanto para aqueles cujo se destina. Direito do trabalho é um ramo que se destina a disciplinar as relações de trabalho, estabelecendo princípios e regras, de forma a evitar exploração do trabalho e conceder direitos e obrigações recíprocos tanto aos que prestam serviço quanto para aqueles, cujo serviço se destina. Já o direito público é composto de vários sub-ramos, quais sejam o direito constitucional, o administrativo, penal, previdenciário, eleitoral, internacional, público e privado, processual, civil e penal do trabalho, tributário e financeiro. Quantas contribuições o Brasil já teve quantas contribuições o Brasil já teve? O Brasil já teve 6 constituições, a atual é a 7ª. A elaboração da primeira Constituição do Brasil, de 1824, foi bastante conturbada. Logo após a proclamação da República em 7 de setembro de 1822, ocorreu um conflito entre radicais e conservadores na Assembleia Constituinte. A independência do Brasil não havia se consolidado com a aclamação e coroação do imperador, mas sim com sua Constituição. Vamos agora à elaboração da segunda Constituição brasileira. Iniciou-se em 1890, após um ano durante as negociações, e sua promulgação ocorreu em 24 de fevereiro de 1821. Essa Constituição vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas uma alteração em 1927, só atendeu aos grandes. A terceira Constituição brasileira de 1934 foi promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte e foi redigida para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Segundo o próprio preâmbulo, ela foi a que menos durou em toda a história brasileira, durante apenas 3 anos, mas vigorou oficialmente apenas 1 ano. A Constituição de 1934
foi consequência da Revolução Constitucionalista de 1932, quando a Força Pública de São Paulo lutou contra as forças do Exército Brasileiro. Com o final da Revolução Constitucionalista, a questão do regime político veio à tona, forçando dessa forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituindo a Constituição de 1891, já obsoleta devido ao dinamismo e evolução da política brasileira. Em 1934, a Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo governo provisório da Revolução de 1930, redigiu e promulgou a segunda Constituição Republicana do Brasil, reformando profundamente a organização da República Velha, realizando mudanças progressistas. A Carta de 1934 foi inovadora, mas durou pouco. Em 1937, uma Constituição já pronta foi outorgada por Getúlio Vargas, transformando o presidente em ditador e o Estado revolucionário em autoritário. A Carta de 34 foi elaborada e discutida na Assembleia, que era formada pelo Congresso de 214, parlamentares, mais 40 representantes de sindicatos recomendados pelo próprio governo, a exemplo do que se fazia na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. Tanto reformas importantes como a modificação do sistema eleitoral com voto secreto e extensivo às mulheres, quanto detalhes puramente preciosistas, como a modernização ou não das regras ortográficas e a menção ou não de adeus no preâmbulo, foram temas dos debates. Enfim, a 15 de julho de 1934, o Brasil ganhava nova Constituição e a Assembleia confirmava Getúlio Vargas na presidência. Constituição Brasileira de 1937. Outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, mesmo dia em que implanta a ditadura do Estado Novo, é a quarta Constituição do Brasil e a terceira da República, de conteúdo pretensamente democrático. Será, no entanto, uma carta política eminente, outorgada, mantenedora das condições de poder do presidente Getúlio Vargas. A Constituição de 1937 foi a primeira republicana autoritária que o Brasil teve, atendendo a interesses de grupos políticos desejosos de um governo forte que beneficiasse os dominantes e mais alguns que consolidasse o domínio daqueles que se punham ao lado de Vargas. A Constituição Brasileira de 1946 foi promulgada em 18 de setembro de 1946. A mesma da Assembleia Constituinte promulgou Constituição dos Estados Unidos do Brasil e o ato das disposições constitucionais transitórias no dia 18 de setembro de 1946, consagrando as liberdades expressas na Constituição de 1934, que haviam sido retiradas em 1937. Foram dispositivo básico regulado pela Carta, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamento sem censura, a não serem espetáculos e diversões públicas, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos religiosos, a liberdade de associação para fins lícitos, a inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, a prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e a garantia ampla da defesa do acusado. A Constituição Brasileira de 1967 foi votada em 24 de janeiro de 1967 e entrou em vigor no dia 15 de março de 1967. Foi elaborada pelo Congresso Nacional, a que o ato institucional número 4 atribuiu função de poder constituinte, originário, limitado, ilimitado e soberano. Então, vamos parar por aqui, tá bom? E vamos falar na próxima, iniciando sobre Constituição Brasileira de 1988. Então, até a próxima aula. Fique com Jesus, Deus abençoe, amém?